para você e que você saia daqui nesta noite com seu coração renovado, com a sua família renovada também, para a glória do nome do Senhor Jesus. Salmo de número 127, nós vamos tirar 4 lições para nós, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração. Salmo de número 127, louvado seja o nome do Senhor. Você que cultua conosco através das mídias digitais também, fique à vontade para fazer a leitura conosco, né? E graças a Deus pela oportunidade que temos de compartilhar a sua palavra. Salmo de número 127, a partir do primeiro verso, amém? A partir do primeiro verso, diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por esta noite, a tua presença no nosso meio. Muito obrigado por isso, porque a tua presença é real no nosso meio. Continue a falar conosco, pois precisamos ouvir a tua voz, e que em tudo o teu nome continue sendo glorificado. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho, amém. Amém, irmãos? Nosso tema para esta noite: quando o céu é o fundamento do lar. Diga comigo: quando o céu é o fundamento do lar. Esse é o nosso tema para esta noite. E quando eu estava diante desse texto do Salmo de número 127, eu me lembrei dos meus tempos de faculdade, né? Porque existia um rapaz que ele gostava de rodeio, né? E ele sempre andava com algo, né? Ou um CD, né? Alguns anos atrás, né? Que ele no MP3, né? Hoje já não tem mais essas coisas, né? Aquele Discman, né? Hoje já não tem mais nada disso. Mas ele andava, e às vezes ele colocava lá e ficava escutando. Às vezes ele colocava para a gente ouvir, né? Queria fazer a gente também participar com ele. Mas um dia ele colocou no meu ouvido para eu ouvir. E na narração, né, ou o narrador, ele dizia algo que eu guardei no meu coração. Ele dizia algo assim, na sua narração, né, que muitos têm uma casa, mas não um lar, né, falando lá, né, da importância e passando a sua mensagem através daquela narração, né. Era um texto, né, que com certeza ele tinha escrito, ou tinha guardado na sua memória, mas eu achei interessante essa colocação, né, porque de fato, muitas vezes nós construímos casas, mas não construímos um lar. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei, né, lá atrás, quando eu ouvi esta frase diante daquela narração daquele texto que ele me mostrou. Então muitos constroem casas, poucos constroem lares. E essa é uma realidade, porque você ter uma casa é diferente de você ter um lar. Você ter uma residência é diferente de você ter uma família, é diferente.
E nós precisamos entender isso. E nós precisamos assimilar isso. É preciso ter este entendimento. É preciso guardar isso no nosso coração e na nossa mente. Existem famílias com tudo no exterior, móveis, rotina, agenda cheia, mas faltam os fundamentos invisíveis que vêm do céu. Existem pessoas que têm, assim como nós também, quem sabe de uma forma externa, tem a sua rotina, tem lá a sua agenda cheia, tem todo o seu planejamento, correndo de um lado para o outro nos seus afazeres, indo daqui para lá, de lá para cá, porém se esquecem. E muitas vezes faltam os fundamentos invisíveis que vêm do céu. Quais fundamentos que nós poderíamos mencionar aqui? Graça, propósito, presença de Deus. Tudo isso é fundamento. Trazer para dentro do nosso lar. É isso que faz a diferença. E é isso que o Senhor tem colocado no nosso coração para este fim, para este propósito. Durante estas semanas do mês de agosto, resgatar o altar em família, começando hoje, quando o céu é o fundamento do lar. Fundamentos estes importantíssimos. E a minha pergunta para nós nesta noite é: qual é o nosso fundamento? Onde nós estamos fundamentando? Será que nós não nos esquecemos de que esses fundamentos invisíveis que vêm do céu, como a graça, propósito e presença de Deus, é que nos faz continuar de pé? É que nos faz permanecer em meio às tempestades? É que nos faz permanecer de pé em meio àquilo que muitas vezes enfrentamos ao longo da vida? Meu irmão, o Salmo 127 nos revela um princípio eterno. Se o céu não for o fundamento, o lar se torna instável, cansativo e vulnerável. Se não for o céu, o Senhor, se Ele não for o fundamento, o lar se torna instável, cansativo, vulnerável. Nós temos pessoas aqui já casadas, há alguns anos, quem sabe. Pessoas aqui que se casaram há pouco tempo. Nós temos pessoas que aqui ainda não se casaram, mas vão casar para a glória de Deus. Nós temos pessoas aqui que estão planejando. Nós temos pessoas aqui que estão pensando. E esta palavra se encaixa em todos os cenários. Se encaixa em todos esses cenários. Porque tudo começa com o fundamento certo. Tudo começa com o fundamento correto. Porque se o fundamento não for o céu, meu irmão, o lar, ele se torna instável. A instabilidade, ela faz parte dos dias deste lar. A instabilidade, quem sabe os conflitos, quem sabe os problemas que acabam fortalecendo ainda mais esta instabilidade. Meu irmão, quando nós olhamos para este texto, o céu, quando não é o fundamento, o lar se torna cansativo, se torna vulnerável, porque não existe união na presença de Deus. Acabam nos tornando vulneráveis. A vulnerabilidade, meu irmão, e a vulnerabilidade se torna um dos maiores perigos em um lar, assim como para a vida. Quando você se torna um alvo fácil,
quando você se torna vulnerável. Quando existe a vulnerabilidade, você se torna um alvo fácil. Muitos se diz, né? Olha, evite ficar no celular dentro do carro, não é? Por quê? Porque você se torna um alvo fácil. Você está ali vulnerável para que o pior aconteça. E uma família vulnerável, ela se torna um alvo fácil para que o diabo destrua. Uma família vulnerável, e como que acontece esta vulnerabilidade? Quando nós deixamos de convidar o Senhor para fazer parte da nossa família e do nosso lar. Quando nós deixamos de lado os princípios que a palavra de Deus nos ensina, quando nós deixamos de lado aquilo que o Senhor nos orienta através da sua palavra, aquilo que Ele nos direciona, aquilo que Ele nos conduz, aquilo que Ele nos orienta, aí nós nos tornamos vulneráveis. Por isso que o Salmo 127, ele nos traz lições importantes para nos lembrarmos, para nos mantermos firmes e fortalecidos. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, dentro desse tema, quando o céu é o fundamento do lar, e eu acredito que todos nós queremos que o céu seja o nosso fundamento, amém ou não? Que o céu seja o nosso fundamento do nosso lar. O lar sem o céu como fundamento é trabalho em vão. Quando o lar sem o céu como fundamento é trabalho em vão. Olha o que diz o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque tudo é construção. Tudo é construção. Na vida, irmão, tudo é construção. Para você chegar onde você chegou hoje, você foi construindo na sua vida. Você estudou, você se preparou, você se empenhou, você se dedicou. Você foi construindo a sua vida, você foi construindo a sua trajetória e o Senhor foi te abençoando. A construção do lar precisa ter origem em Deus. Precisa desta origem. Nós precisamos que o nosso lar tenha esta origem em Deus. A minha pergunta para nós: qual a origem do nosso lar? Qual é a origem do nosso lar? Que a nossa resposta seja de fato em Deus. Na presença de Deus, buscando sempre a direção de Deus. A construção do lar precisa ter origem em Deus. Muitas famílias estão edificando com recursos, conselhos humanos, força de vontade, porém, sem oração, sem propósito, sem direção divina. Muitas pessoas estão edificando com os recursos, com os investimentos, com a força, até com força de vontade, mas estão se esquecendo de convidar o Senhor para fazer parte desse processo. É na presença de Deus que Ele nos organiza, nos ajusta. Um lar abençoado é um lar ajustado por Deus. Se o céu não está na planta, meu irmão, o lar não terá estrutura para suportar as tempestades. Se Deus não estiver na planta, o lar não terá estrutura para suportar as tempestades.
Família não terá estrutura para suportar as tempestades que muitas vezes aparecem, e aparecem mesmo. Você já deve ter passado por muitas delas. Então, o Senhor como fundamento é essencial, e se Ele não for o fundamento, o trabalho é em vão. Podemos tentar com a nossa força, podemos tentar do nosso jeito, podemos tentar a nossa maneira, porém, apenas cansaço, apenas exaustão. Mas agora, quando colocamos o Senhor à frente, com certeza teremos êxito no trabalho. Teremos êxito. Coloque Deus nesta planta da sua casa. Eu sei que ao desenhar a planta, não é? Você coloca tudo ali do seu jeito, tudo à sua maneira, tudo como um dia você sonhou, tudo como um dia você planejou. Mas não se esqueça de colocar Deus na planta do seu lar. Segunda lição: quando o céu é o fundamento, até o descanso é abençoado. Diga comigo: quando o céu é o fundamento, até o descanso é abençoado. Até o descanso é abençoado quando o céu é o fundamento. Olha o que diz comigo o texto, do verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, diz uma tradução, né? Mas a que nós temos, né, que é a NVI, é um pouquinho diferente. Ela diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Olha que interessante. Se o Senhor não for o fundamento, se o céu não for o fundamento, não vai valer nada você levantar cedo, dormir tarde, entrar nesse ciclo vicioso, que vicia. Por quê? Porque não terá proveito algum. É isso que o texto está dizendo. Então, quando nós olhamos para esse texto do Salmo 127, tão abençoador, o céu é o fundamento. Quando o céu é o fundamento, até o descanso é abençoado. O lar celestial não é movido por ansiedade, mas é movido por confiança em Deus. Quantas famílias ansiosas nós temos, não é? Passando por problemas, passando por desgastes, passando por desafios que, quem sabe, nunca pensaram em enfrentar. Famílias ansiosas. Mas quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que quando Deus é o fundamento, até o descanso é abençoado. Lares cansados, exaustos, tensos, porque estão tentando manter tudo no braço. Quando Deus é o fundamento, até o sono é uma bênção, meu irmão. Pessoas que não conseguem nem descansar quando deitam para dormir. Coloque Deus à frente da sua casa, do seu lar. É Ele quem abençoa até o seu sono. Às vezes nós achamos que podemos resolver tudo com o nosso braço, no sentido dos nossos afazeres. Não, meu irmão, é o Senhor quem abençoa. É o Senhor quem guarda, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem protege, é o Senhor quem faz. Se não for o Senhor, de nada vale mesmo levantar tão cedo, dormir tão tarde. Muitas vezes nós entramos neste ciclo e nós acabamos não tendo tempo para nada, e nem mesmo para Deus. Nem mesmo para Deus. É claro que não vai ter mesmo, porque Deus não é o centro. Deus não é o fundamento. E quando nós deixamos de colocar Ele no alicerce, no fundamento, uma hora a estrutura desmorona. Aí a gente olha para trás e diz: e agora? O salmista nos ensina: quando o céu é o fundamento, até o descanso é abençoado.
Terceira lição: quando o céu é o fundamento, os filhos são preparados para o propósito. Olha que interessante. Quando o céu é o fundamento, os filhos são preparados para o propósito. Verso 4 diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Quando o céu é um fundamento, e quando entende-se que o céu é o fundamento do lar, os filhos são preparados com o propósito. Ou seja, os filhos são ensinados diante da presença de Deus, desse alicerce, desse fundamento. O lar edificado por Deus é importante, mesmo sem focar na herança. O versículo 4 nos ensina que o lar com propósito celestial forma filhos com direção. Meu irmão, o que mais nós temos visto nos dias de hoje são filhos sem direção, filhos sem orientação, filhos precisando de uma direção, de uma orientação. E quando nós olhamos para esse texto, quando nós entendemos a importância do verso 4, nos ensinando sobre um lar com propósito celestial, formando filhos com direção, um lar com fundamentos eternos, não cria filho para o mundo, mas cria o filho para o reino de Deus. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem: olha, a gente cria filho para o mundo mesmo. Não, meu irmão, a gente cria filho para o reino de Deus, não é para o mundo não. A gente cria filho para o reino. A gente cria filho para que seja bênção, para que Deus use lá na frente, para que seja um instrumento de Deus. Mas tudo isso começa quando o fundamento é o céu dentro do lar. A primeira preocupação é essa. Famílias do céu formam guerreiros na terra, e o nome do Senhor será glorificado. Última lição para compartilharmos, depois nós vamos orar pela sua família, pelo seu lar. Quando o céu é o fundamento, a família é forte, ou a família é fonte de honra e firmeza. Quando o céu é o fundamento, a família é fonte de honra e de firmeza. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, diz o verso 5. O lar edificado por Deus se torna lugar de proteção, se torna lugar de honra e firmeza pública. Olha que interessante esse texto. O que o texto está dizendo quando diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, né, no verso 5, ou como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O que é isso, meu irmão? O lar edificado por Deus se torna lugar de proteção, honra e firmeza pública. Uma família abençoada, ela é notada por onde passar. Um lar abençoado, ele é notado onde estiver inserido. Um lar abençoado, ele faz a diferença na sua vizinhança. Um lar abençoado, ele faz a diferença no seu quarteirão. Um lar abençoado, edificado, uma família estruturada pelo céu, impacta o bairro, impacta a igreja, impacta uma geração para a glória do nome do Senhor. Quando Deus edifica, o lar se torna fortaleza visível de um reino invisível. Um lar fortalecido, uma fortaleza visível de um reino invisível. O nosso testemunho precisa ser de um lar abençoado por Deus. Os nossos vizinhos precisam encontrar em nós este lar abençoado por Deus.
cheio da presença de Deus. Para concluirmos, muitas vezes, a casa pode até estar de pé, mas está firmada em quê? Pode até ter sido usado os melhores e melhores e melhores materiais, porém, as rachaduras internas são visíveis. Deus nos convida, até mesmo para recomeçar do fundamento, o céu. Quando o céu é o fundamento do lar, quando o Senhor é o fundamento do lar, tudo acontece para que o nome dele seja glorificado. Tudo. O altar em família, para que o nosso lar seja cheio da graça, seja cheio da presença, seja cheio de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Quando o lar é o fundamento, quando Deus é o fundamento do lar, não existe cansaço. Quando Deus é o fundamento do lar, não existe nada que impeça este lar de avançar. Se coloque em pé, nós vamos orar juntos. Durante este mês de agosto, nós falaremos sobre esse tema tão importante. E nós vamos orar pela sua família também. Nós vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pelos seus sonhos, nós vamos orar por esta estrutura tão importante que muitas vezes o diabo tenta atacar, que muitas vezes o diabo tenta destruir, e ele tenta destruir mesmo, porque ele sabe que se ele destruir você, se ele destruir o seu lar, ele destrói você, ele destrói os seus filhos, ele desorienta tudo. Mas nós vamos orar pela sua família nesta noite também, para que Deus abençoe. E não se esqueça, altar em família. Volte ao altar, coloque Deus no centro, coloque